Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Mentoria 10K+. Aqui compartilhamos estratégias para você atuar com mentoria de carreira de alta performance, ganhando a partir de R$10.000 e vivendo da sua paixão por pessoas. Eu sou a Simone Nomura e o tema de hoje é Decole sua mentoria com o poder do digital. Técnicas e abordagem para os diferentes canais digitais. Certo? Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é possível viver de mentoria de carreira sem você ter uma infraestrutura grande. Né? Então, você não precisa ter um escritório, você não precisa ter uma clínica ou um espaço para atender pessoas. Né? Na realidade, nós começamos a B6 Desenvolvimento trabalhando de casa em um momento de pandemia e nunca nos faltou o cliente. E o que nós fizemos, então, para conseguir ganhar escala, atender tanto o corporativo quanto o nosso cliente do B2C? Nós utilizamos os canais digitais. Né? Então, nós estivemos presentes principalmente no começo, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também, e hoje nós estamos aqui também no YouTube. Né? Então, vamos lá. O que você precisa, então, para começar a atuar com mentoria de carreira? Bom, basicamente, você precisa de conhecimento, de internet, de uma metodologia que você tenha desenhado, testado, pilotado e tenha conseguido resultados. Eu sempre começo a atuar qualquer produto, né? Após o piloto, depois que eu faço 5 testes, eu tive 5 resultados. Enquanto eu não tenho o 5º resultado, eu não transformo isso em um produto. Eu vou ajustando com as pessoas que eu pego, entre aspas, como voluntário para testar o modelo. Então, no começo, eu acho que eu já expliquei para vocês como nós começamos, né? Nós atendemos muitas pessoas que foram demitidas e foram 1.300 pessoas numa leva só, e nós fomos orientando esses profissionais com currículo, LinkedIn, entrevistas. E aí, o que acontece, né? Em um prazo ali de 15 dias, um mês, os primeiros clientes começaram a ter resultados, começaram a nos indicar para outros clientes e assim nós fomos ganhando tração. Então, pessoas que não estavam desempregadas, mas que estavam em busca de transição de carreira, profissionais que gostariam de ser promovidos, nós começamos com esses acompanhamentos e todas as vezes que alguém era promovido ou recolocado ou conseguiu uma transição de carreira, eles começaram a nos indicar. E o que a gente fazia basicamente? Mostrava os resultados, mostrava o nosso processo de trabalho, o passo a passo. Até quando a gente errava, ajustava alguma coisa, a gente trazia, compartilhava com os clientes, a gente, com os seguidores, nós compartilhávamos tudo, pedíamos opinião, e muitas das coisas que nós temos até hoje na nossa consultoria foram trazidas por vocês, né, que estiveram com a gente desde o começo da nossa jornada. Então, para você vender mentoria de carreira, você não precisa de espaço físico, você não precisa sair de casa, basta que você tenha conhecimento, internet, um modelo, né, um frame de atuação e, acima de tudo, resultado. Porque no começo você é uma, né? Era eu e a Aline, então éramos duas, né? Para divulgar o nosso trabalho. Isso aqui teve uma época em que a gente atendia 10 pessoas por dia até, olha que loucura, né? Mas foi desesperador por conta daquele momento que as pessoas haviam sido demitidas. Hoje eu atendo uma média de 2 clientes, porque eu faço um preparo muito maior e também desenvolvo as aulas, desenvolvo as apresentações. Então, hoje eu mudei um pouco o meu escopo de trabalho, mas as minhas alunas continuam pilotando. Então, hoje eu ainda estou finalizando o curso Viver de Mentoria, né, a 3ª turma, e eu já tenho alunas, inclusive, que já fizeram suas primeiras vendas só utilizando o poder do digital, tá? Então, o que eu recomendo para você que está começando agora com mentoria de carreira? Algo que sempre tem
é a questão da recolocação, né? Então, o pacote de recolocação, você estudar sobre currículo, carta de apresentação, como se analisa uma vaga, entender tudo sobre entrevistas por competência, como é que são feitas as avaliações, o fluxo de processo de recrutamento e seleção. Esse pacote sempre sai, é um pacote muito bacana. Se você fizer direitinho o processo, o frame da entrevista por competência, são poucas as pessoas no Brasil que fazem um atendimento bacana de entrevista por competência. Aqui na B6, nós já recolocamos, inclusive, pessoas na ONU, né, pessoas em vários lugares do mundo, utilizando o processo de entrevista por competência, porque ele é não só utilizado no Brasil, né, mas no restante do mundo, ele é muito mais utilizado e valorizado. E quanto maior ali a hierarquia do cargo, né, quanto mais resultado o nosso cliente traz para a companhia, mais a entrevista por competência é levada a sério. Tá? Então, esse primeiro pacote que eu aconselho que todo mentor de carreira se prepare é currículo, LinkedIn, carta de apresentação e entrevista, tanto os aspectos culturais, né, da cultura organizacional, quanto os aspectos das competências exclusivas, tanto para liderança e gestão, cargos de analistas e os cargos iniciais, certo? Então, outro produto que eu também indico, e eu acho que, assim, é o grande diferencial da mentoria de carreira de alta performance, é a questão do assessment. E precisa ser uma ferramenta séria, uma ferramenta que tenha um embasamento científico. Ontem eu recebi uma abordagem de uma empresa do Brasil para que eu testasse as ferramentas deles. E aí eu fiz todos os testes, hoje eles me mandaram os 5 relatórios. Quando eu abri, eu percebi todas as incoerências do relatório, porque hoje a gente trabalha com uma ferramenta muito parruda, muito boa, né? Que ela é utilizada até pelo governo americano. E quando eu bati, eu falei, aquelas questões que apareceram de certa forma, dúbia, influenciaram negativamente no relatório. Então, o resultado é questionável. Eu ainda nem dei o retorno para a pessoa de lá, mas algumas ferramentas elas não podem ser levadas a sério, principalmente quando a gente está falando de futuro do nosso cliente. Um pequeno desvio pode impactar significativamente o resultado dele, né? Então, por isso que eu sempre peço para todas as pessoas que vêm trabalhar com a gente que façam uma formação dessas ferramentas que a gente já utiliza, a gente já testa, pilota, e elas também têm alguns erros, então eu ensino também na nossa mentoria, como é que você identifica isso e ajusta antes de passar uma devolutiva equivocada para o nosso cliente, como é que você bate as 5 etapas, né, do cruzamento do processo de assessment para que ele entenda profundamente quem é ele, porque a ferramenta ela é automatizada, então ela traz todas as regras ali de forma muito precisa, mas a análise, a estruturação, todos os conflitos, você precisa fazer o depara e fazer o lançamento também das pontuações, né? Então, de repente, ali tem conflitos, né? Aspectos contraditórios, aí o que a gente faz? A gente faz sempre a escolha da nota mais alta, e aí eu trago para vocês os aspectos que podem aparecer na mentoria, né? Então, por exemplo, o cliente não se reconhece. Por que ele não se reconhece? Bom, porque ele está muito tempo adaptado, ele tem pelo menos 3 pilares acima de 30 pontos. Então, todos esses parâmetros, né, esse jogo de cintura que a gente vai aprendendo na prática, eu mostro um pouco para as pessoas que atuam comigo, as pessoas que estudam e fazem o Viver de Mentoria com a gente, porque esse é o nosso grande diferencial. Geralmente, no mercado, as outras mentorias e os outros cursos de formações, eles trazem para um mentor que está começando agora as regras, né? Só que as regras, quando elas são colocadas na prática, algumas flexibilizações. E essas flexibilizações só a experiência traz. Então, quando as pessoas vêm para o nosso processo de mentoria, eu já trago para ela todos esses parâmetros e os frames. E eu trago, por exemplo, os diferentes perfis.
como eles se relacionam, quais são as principais dores, e às vezes alguns perfis eles são 100% parametrizados e de repente aparece uma incoerência. Como é que a gente investiga essa incoerência para ver se existe algum trauma lá atrás que está impactando negativamente na performance dessa pessoa, né? E claro que essa parte de traumas a gente não trabalha, mas é importante para o mentor fazer o indicativo para que essas pessoas busquem a terapia, busquem o auxílio de profissionais que estudaram para isso, né? E dessa forma a gente continua trabalhando os sabotadores, QP, até que essa pessoa tenha a capacidade de destravar. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Quando vocês entendem as dores do seu público, e você só vai entender isso profundamente quando você começar a pilotar, tá? Você traz isso para todas as redes sociais. E quando eu comecei lá atrás, tanto o pacote de recolocação quanto o pacote de assessment, né, e esse mapeamento inicial antes de qualquer iniciativa de carreira, eu comecei a pilotar a nossa mensagem, comecei a demonstrar os nossos produtos em algumas redes sociais. E quais redes sociais foram essas? Então, eu utilizei o Facebook, o LinkedIn, o Instagram. E o que eu percebi? Né? O Facebook geralmente tem um público que é mais velho, um público que é, enfim, não é o público que está tão ativamente no mercado de trabalho, é sempre uma galera acima dos 30 anos. E geralmente as pessoas que vêm do Facebook, elas buscam um ticket mais baixo. Já as pessoas do LinkedIn é muito bacana, mas para você virar um negócio costuma demorar ali entre 3 meses e 6 meses. Mas é legal você trabalhar LinkedIn e YouTube mais pela autoridade, porque geralmente as pessoas que vão te seguir no LinkedIn e as pessoas que estão presentes no YouTube são pessoas desconhecidas, não são seus colegas, né? Pessoas que trabalharam com você. Já as pessoas do Instagram são as pessoas que vão ser os primeiros a comprar de você. Então, se você começar a trabalhar suas redes sociais, começar a trabalhar ativamente o seu Instagram, em um mês você faz a primeira venda. Mas você precisa ter uma sequência, né, uma constância de 30 dias. E o que você vai publicar nas redes sociais? Você vai publicar o seu processo, você vai publicar o que é que o seu produto trata, qual é a dor, né? Quem é o seu cliente ideal? Então, você precisa entender exatamente. Não são todas as pessoas que te seguem que vão comprar de você, e até bom isso. É importante que comprem de vocês as pessoas que de fato precisam curar uma dor que o seu produto trata. Né? Então, isso precisa ficar muito claro em todo o seu processo. Pelo menos uma vez por dia você precisa falar sobre isso. Então, YouTube, LinkedIn é autoridade. Instagram vai ser a venda B2C, diretamente para o seu cliente final. Se você é de RH, provavelmente tem bastante gente que te segue que é do público de RH, pessoal de recursos humanos, pessoal de outras empresas. Esses apaixonados por gente sempre se encontram e essas pessoas também vão comprar de você. E elas vão saindo de você. Então, eu vendi em menos de 45 dias o meu primeiro processo do corporativo. E foi uma pessoa do meu Instagram que levou para a empresa, falou do nosso trabalho para as BPs, e as BPs entraram em contato, lembro até hoje, fizeram uma sabatina com a gente, sentiram segurança e o projeto foi um sucesso. Inclusive, a gente vai falar sobre ele no dia 24 de fevereiro. Eu vou trazer uma das BPs que nos contrataram e elas vão contar o processo, como foi o nosso processo de assessment dentro da empresa e quais foram os resultados. Então, marque aí, dia 24. Então, o Instagram, o ticket é sempre mais alto, né? Então, quando a gente começou a vender o processo de assessment há 2 anos, praticamente atrás, ele custava R$ 1.500, só que ele tinha apenas 4 etapas e a ferramenta, por ser uma das mais conceituadas do mercado, ela tem mesmo um valor alto, porque a gente paga a conversão em dólar, certo? Bom, e o que mais que temos para falar aqui? Sobre o que a gente faz além, né? No Facebook já falei,
né? O público mais velho, ticket mais baixo, e quando você vai ter resultado. Se você tiver constância, então, por exemplo, no YouTube, você precisa fazer lives 2 vezes por semana, mesmo que ninguém te assista ao vivo. Tem um público cativo que vai assistir você no melhor horário para eles. Eu, Simone, dificilmente eu assisto live ao vivo no YouTube. Vou explicar para vocês o porquê. Porque eu tenho a mania de sempre colocar ali em 1.5, né? Eu vejo acelerado. Então, às vezes, eu prefiro por questão de otimização de tempo. Então, não se apegue muito se tem pessoas te assistindo ao vivo ou não. O importante é que a pessoa assista no momento certo e ela vai se tornar um lead amanhã, se você, de fato, conseguir provar para ela que você trata uma dor que ela sente, certo? Instagram. Se você tiver constância em menos do primeiro mês, eu sempre falo 30 dias, mas as meninas que têm testado, né, o piloto, em menos de um mês elas fazem a primeira venda já pelo Instagram para pessoas conhecidas, e a partir da primeira venda, gente, vira mágica, porque essa pessoa começa a te indicar para outras pessoas e se torna um grande boom, né? E LinkedIn, a gente fala 6 meses, mas sem constância é como se quebrasse e começasse tudo novamente. Então não adianta você fazer direitinho ali 15 dias e desaparecer. E não espere que a sua mãe, sua tia, as pessoas que te seguem no Instagram, elas vão interagir com vocês. Não, elas estão ali observando seu trabalho, as pessoas estão avaliando se faz sentido para elas ou não, ou se isso daí é mais uma coisa que você inventou e daqui a pouco você vai se cansar e vai desistir. As pessoas provam a gente mesmo, nós mesmos nos provamos o tempo inteiro, então não pense que as pessoas vão ficar te adulando, e é isso aí, amiga, vai lá, ou que você vai escrever um post, as pessoas vão curtir, não, mas o importante é sempre você ter na sua cabeça o seu porquê. Então, quando eu montei a B6 junto com a Aline, a primeira coisa que a gente pensou é, se a gente conseguir impactar a vida de uma pessoa significativamente, já valeu para a gente ter montado a consultoria. Então, a gente nunca foi muito caça-like, a gente nunca foi atrás de pessoas e ficou insistindo no nosso produto. Não, porque a gente acredita numa venda e num marketing limpo, em que as pessoas vão comprar da gente se de fato o nosso produto for fazer sentido para elas, né? E se eu percebo que alguém compra o nosso produto, mas não está conseguindo fazer, ou de repente desviou o foco e ela está apenas perdendo dinheiro, eu também sempre falo para ela, olha, você não quer retornar depois? Ou será que não faz mais sentido a gente interromper nesse momento? Porque precisa trazer valor, precisa trazer resultado para o nosso cliente, tá? E quais são os principais problemas das pessoas que estão iniciando em mentoria de carreira? O primeiro é não ter um porquê forte. Então, por isso que quando eu faço o Viver de Mentoria, até o Mentoria 10K+, a gente sempre começa ajudando a pessoa a desenhar o porquê dela, a cultura organizacional dela como mentora de carreira. Por quê? Todos os momentos em que você tiver dúvidas, inseguranças, incertezas e até o seu sabotador ali te atacar, você vai ter muito claro o porquê você faz o que faz. Isso vai fazer com que você respire fundo e continue pedalando, tá? Outro ponto, as pessoas têm muito perfeccionismo, então elas querem já começar com o layout mais bonito, com a logo perfeita, já com tudo ali. Ai, nossa, eu entro em alguns Instagrams, são tão lindos, ai, a minha paleta de cores, eu já queria entrar com a paleta de cor que eu vou ficar até o fim da vida. E, gente, não, feito é melhor que perfeito, né? Claro que você pode utilizar um Canva, por exemplo, para trazer um ar mais profissional, você não vai fazer um negócio mal feito, as suas apresentações comerciais, elas precisam estar bonitas, mas acima de tudo, claras, né? E por isso que eu digo que o processo da cultura organizacional é para a empresa o que o seu autoconhecimento é para você. Então, você, mentor de carreira, que vai trabalhar orientando pessoas, é importante você saber muito bem o porquê você faz o que faz, o quão apaixonado pelas pessoas você é, o que é que te move, né? Então, feito é melhor que perfeito. Sempre, às vezes eu falo, nossa, esse post está tão feinho. Calma, feio é melhor que perfeito. Essa mensagem teria sido útil para você lá atrás? Sim. Essa mensagem, você acredita que poderia ser útil para um dos seus clientes? Eu sempre penso nos meus clientes da semana. Eu falo, olha, para fulano ia fazer muito sentido, então vai e posta. Porque mesmo sem impactar a vida de uma pessoa, valeu a pena o seu momento de
de desenho, enfim, estruturação, e sempre vale. E vocês vão começar a receber feedbacks diariamente que vão encher o coração de vocês e vão provar para vocês que vocês estão no caminho certo, tá? Que mais? Outro ponto, Simone, eu não sei vender. Gente, ninguém nasce sabendo vender. Mas sabe, por exemplo, quando você compra um bolo, quando você prova algo que te fez muito, muito bem, e aí você quer dar de presente, você quer falar para as pessoas, mentoria de carreira é a mesma coisa. E antes de vender mentoria de carreira, eu sempre busco bater um papo com o pessoal, para entender se faz sentido para o meu cliente. Se eu percebo que o cliente está cheio de dúvidas, acabou de ser demitido, ainda está muito ferido e ele não vai aproveitar o processo, eu não posso pensar só no financeiro. Eu falo para ele, olha, não é o momento, relaxa, pensa aí pelo menos uns 20 dias, estrutura os seus pensamentos para depois você voltar com força. Então, integridade é um dos valores da minha empresa. Então, as pessoas que compram comigo, elas têm a certeza que eu vou falar a verdade, mesmo que isso não seja financeiramente interessante para mim e para minha empresa. E dessa forma, a gente vai ganhando a confiança das pessoas. Uma coisa que eu sempre coloco nas minhas redes sociais, em todas as minhas relações comerciais, eu trato o meu cliente como eu valorizo que me tratem. E eu sempre vou entendendo a dor dele. Então, a escuta ativa muito focada nele. Se eu percebo que o meu produto não é para ele, eu preciso ter a hombridade para falar. E se eu conhecer algum outro produto que faz muito mais sentido para ele, eu também direciono. Porque eu acho que isso daí sim é o que faz com que o seu networking seja real, seja saudável, certo? Uma coisa que me perguntaram aqui, né? Quando começa a patrocinar? Gente, para patrocinar, o mínimo que você precisa ter é constância. Constância, autoridade e estratégia. Por quê? Para você desembolsar um dinheiro, você precisa ter o quê? Uma estimativa do retorno financeiro. Então, patrocinar para ganhar seguidores, para atrair pessoas. Não, gente, isso daí não é bacana. Por quê? Você precisa trazer as pessoas certas pelo motivo certo. E isso tem até uma relação com como o Instagram trabalha, né? Então, uma das perguntas também que chegou aqui é quantos posts por dia? O ideal é que você faça 2 posts por dia. Por quê? Porque ele vai entregar para 10 pessoas da sua base. Então, se você tem 3.000 seguidores, ele vai entregar ali para uma média de 290, 300 pessoas. As demais não vão ter acesso à sua figura. E se você postar 2 vezes, você vai pegar 2 fatias dessa sua base. Então, você vai ter ali perto de 600 pessoas que vão ter acesso aos seus 2 posts. É um pouco randômico. Claro que as pessoas que mais interagem com você vão ter prioridade. Por isso que é importante você ter constância. Porque se você aparecer ali para a sua base, né, 600 pessoas por dia, com 2 posts por dia, tem gente que vai ter acesso a um post seu por semana, mais ou menos, né? Então tem essa diferença também. Diferença entre stories e feed. Nos stories, vocês colocam mais vida real. Nos stories, quem vão seguir vocês são as pessoas que de fato gostam de você. Geralmente, a gente abre o coração, fala dos sentimentos. Eu tenho mais proximidade com pessoas que eu nunca vi na vida, mas que me seguem todos os dias nos stories, mas assim, de contar, hoje não tô legal, né? As pessoas perguntam, por que você tá desaparecida? Hoje é aniversário da minha mãe e tal, você até se emociona contando pitangas para as pessoas que você nem conhece, mas que se conectam com você pelos seus valores. Então, as pessoas que ficam nos seus stories são as mais próximas de você. E eu brinco que são os melhores amigos, né? Geralmente, a gente fala nos stories do Instagram que a gente não fala e nenhuma outra rede social, tá? Então, no Story, eu sempre coloco multiformatos. Então, eu coloco caixinha de perguntas, eu sempre respondo, principalmente muitas dúvidas das meninas do Viveiro de Mentoria, de pessoas que fizeram já curso comigo, cursos de coaching, cursos de PNL, e estão sempre interagindo. As pessoas, às vezes, estão lendo um livro, olha, aquilo lá que você falou essa semana. Então, acaba virando mesmo um close friends. Eu gosto muito dos stories do Instagram. Já a parte do feed, eu sempre coloco que é o meu catálogo, o que é que eu estou fazendo, sobre o que eu falo, como eu trato, para que ajude também o meu cliente na
tomada de decisão. Como é que você faz para os seus stories ficar mais dinâmico? Então, quando começou a pandemia e o meu Instagram se tornou a janela da minha casa, onde eu vendia o meu departamento de marketing, então eu trazia Gustavo, a gente ficava conversando, a gente discutia casos, eu e a Aline, a gente explicava um pouco das nossas conquistas, quando a gente recebia novas propostas, até quando eu fazia propostas, eu pedia para o pessoal torcer pela gente, né? Então, a gente sempre trazia a nossa verdade, a nossa coerência. Então, um dia que a gente foi fazer uma apresentação em uma empresa e a diretora de RH falou que queria aplicar o assessment para mandar as pessoas embora, isso foi tão chocante para a gente que eu lembro que eu olhei para a Aline e falei assim, eu não sei o que está acontecendo, mas emocionalmente eu não estou bem. E ela falou, nossa, eu também não, amiga. E foi nesse momento que a gente revisitou o nosso porquê, nossa cultura organizacional, e a gente não foi para isso que a gente estudou sobre desenvolvimento humano. Não foi para isso que a gente estuda sobre neurociência, sobre desenvolvimento de liderança, sobre melhorar a vida das pessoas. Então, a nossa fatia da mentoria de carreira tem essa abordagem mais humana, sempre com o foco no melhor. A gente não acredita que tenha profissionais ruins ou profissionais bons. A gente acredita que tenham profissionais mal alocados, seja em termos de cargo ou em termos de cultura organizacional. As pessoas, às vezes, elas estão tão vislumbradas, isso tem muita relação com a falta de autoconhecimento. Elas estão tão vislumbradas, ou elas correm muito atrás de dinheiro, ou correm muito atrás da fama, do reconhecimento, e elas acabam sufocando quem elas são. Né, as suas características individuais, pontos fortes, pontos fracos. Enquanto você não sabe qual é seu ponto forte, seu ponto fraco, provavelmente você está buscando uma dessas duas coisas, né? O reconhecimento das pessoas, a fama ou o dinheiro. Então, a mentoria de carreira tem relação com isso e o seu posicionamento como mentor também. Se você não tiver muito claro o seu porquê, você não vai conseguir fazer uma boa divulgação, não vai conseguir nichar e se você não nichar, você não vai entender com quem você se comunica. E até a sua linguagem vai ser falha. Então, uma das primeiras coisas que você, como mentor, precisa saber: o seu autoconhecimento, o seu porquê e estudar sobre arquétipos. Por quê? Geralmente, as pessoas que compram de você são as pessoas que têm essa conexão com os seus valores. Então, geralmente, quem compra de mim, Simone, são pessoas que são alucinadas por comportamento humano, são pessoas que valorizam muito a atualização contínua, são pessoas que valorizam muito resultados, são pessoas que, apesar de gostarem muito desse lado emocional, da sensibilidade humana, elas valorizam a parte da racionalidade, elas gostam de estudos, elas gostam de fontes confiáveis. Então, geralmente, você vai atrair as pessoas que valorizam as mesmas coisas que vocês. Pessoas como eu, que são vidradas por livros, por cursos, elas investem um bom dinheiro porque elas pagam o diferencial de mercado. Então, se um cliente chegar para você começar a barganhar muito preço, provavelmente ele não é o seu arquétipo. Por quê? Porque ele não tem noção do gasto que uma pessoa que está em constante aprimoramento tem. Né? Então, ele vai tentar barganhar pelo preço. E o cliente que negocia preço é aquele que vai mudar de fornecedor facilmente. Por quê? Ele não valoriza a qualidade. Ele é muito drivado mesmo na parte financeira. Então, entender o seu arquétipo faz com que você desapegue e entenda que você não vai vender para todo mundo. Você vai vender para o público certo, que tem relação com aquilo que você também acredita e principalmente oferece. Por exemplo, eu sempre falo para as minhas alunas que a qualquer momento elas podem devolver o dinheiro do nosso curso. Eu nunca tive uma devolução. O meu curso não é um curso barato, por exemplo. Mas as meninas, eu fico maravilhada quando elas falam: olha, Simone, não consegui assistir ao vivo e tal. E não queria perder essa experiência, não tem como a gente remarcar, eu gostaria de acompanhar você em algumas devolutivas. É isso, o dinheiro a gente precisa retornar para a gente. E eu abro diversas exceções, não porque elas sejam folgadas, mas porque eu amo resultados. E se eu achar que essa iniciativa vai ajudar as minhas alunas a
trazerem mais resultado para a consultoria, para a empresa delas, eu faço sem problema algum. Então é importantíssimo você, tanto nos stories, quanto nos seus destaques, ou na sua timeline, falar sobre a sua verdade e ser coerente. Né? Se eu falo para as meninas, vocês vão ter acesso e respaldo até vocês virarem a consultoria de vocês, eu faço mesmo. E eu fico, e aí, pessoal, e os conteúdos estão fazendo, não estão? E eu fico maravilhada quando eu percebo que elas estão tendo resultados. Ai, Simone, mas você está formando concorrentes? Não, gente. Empreender é tão solitário que essas meninas acabam se tornando a minha comunidade. Então, quando eu faço uma descoberta, seja de um livro, de um estudo, ou eu vou pilotar um novo produto, é com elas que eu compartilho, é com elas que eu troco, e é para elas que eu ensino. Né? Então, a gente acaba se tornando parceiros de negócio. Por exemplo, quando eu vou atender um cliente no corporativo, eu trago essas pessoas comigo. Por quê? Porque sozinho eu não consigo atender, por exemplo, um grupo de 30 líderes, mas ter essas pessoas comigo faz com que seja possível eu viabilizar essas entregas do corporativo, certo? Gatilhos mentais, né? Por mais que as pessoas estejam falando muito disso no marketing, eu não sou uma pessoa do gatilho mental. Eu gosto de explicar tudo o que o meu produto faz, tudo que ele não faz. Às vezes a pessoa fala, o seu produto é para mim? Eu falo, vamos marcar uma conversa? E se eu acho que não é, olha, primeiro você precisa entender o que você quer da sua vida, para depois fazer um investimento tão alto para simplesmente, será que é isso? Não é. Né? Até a Luciana Afonso, quando ela teve o primeiro bate-papo comigo, ela falou, Simone, não queria me vender o curso, mas eu fiquei em cima até ela me vender. Né? Por quê? Porque eu gosto que vocês tenham resultados, né? Faz parte da minha integridade. Eu não vou ficar feliz de aplicar vários gatilhos mentais, trazer um público que às vezes não está certo da compra deles e amanhã eles não tenham resultados. Então, eu, Simone, não uso muito os gatilhos mentais na minha abordagem, porque tem relação com os meus valores, mas não critico quem faça, enfim, eu acho que eu devo cair em todos, inclusive, né? Eu conheço alguns, até brinco com o Gustavo, que a gente estuda bastante sobre marketing digital, a gente não usa gatilhos, mas eu devo cair em todos. Enfim, mas até hoje só um curso que eu comprei que eu não gostei. E eu sou a maior compradora de curso online. Acho que é uma forma de a gente investir um dinheiro, comprar direto da pessoa que detém o conhecimento e se beneficiar. Antigamente a gente entrava em grandes escolas, pagava um valor altíssimo. Né? Hoje a gente consegue, com menos dinheiro, fazer formações muito mais incríveis. Bom, parcerias, então eu tenho algumas parcerias com pessoas, por exemplo, de coaching. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com a Luciana, que é de coaching. Tenho parceria, por exemplo, a Maiara, que está fazendo o Viver de Mentoria, ela é empreendedora, ela fundou junto com algumas amigas uma startup, né, voltada a bem-estar, então é o tipo de pessoa que eu também indico, se algum cliente fala para mim, olha, Simone, eu estou querendo muito essa parte de empreendedorismo, então eu faço essas mentorias que a gente chama de speed, mentorias técnicas, divulgo isso nas redes sociais também, porque às vezes a pessoa vem e fala assim, eu queria fazer uma mentoria de carreira, mas não queria fazer uma mentoria com uma pessoa de RH. E a mentoria de carreira não é assim que funciona. Né? Nós trazemos profissionais de mercado, de qualquer mercado, para conversar e expandir a visão dos nossos clientes. E eu trago isso sempre nas redes sociais para que as pessoas saibam que o mentor de carreira, ele não sabe tudo, mas ele precisa ter um bom networking e cruzar as jornadas certas para que o nosso cliente consiga expandir a visão antes de errar na prática. Né? Então, às vezes a pessoa vem aqui e fala, eu estou em dúvida entre o comercial, o marketing e o RH. Então, você traz profissionais de mercado para bater um papo com ele e assim ele tomar uma decisão mais certeira com relação ao futuro dele. Certo? E eu trago, sempre que eu faço essas sessões aqui, eu tento pelo menos fazer um bumerangue para que o meu cliente saiba que ele tem essa possibilidade aqui com a gente também. Outro ponto relacionado às redes sociais é pare de olhar para o seu vizinho, né? Nós temos uma energia limitada diária, então se você fica olhando muito o que as pessoas estão fazendo no mercado, você tira o foco para a estratégia do seu negócio. Então, às vezes, eu assisto os stories de todo mundo que eu gosto e eu só sigo gente que eu tenho interesse de consumir o conteúdo.
Mas quando eu estou na pauleira, igual esses dias que eu estava desenhando a experiência da pós-graduação e da graduação, eu desligo tudo. Por quê? Porque eu preciso entregar essas metas. E o nosso tempo ele é reduzido e a nossa atenção também. Por isso que o Mark Zuckerberg e até mesmo o Steve Jobs usavam sempre as mesmas roupas, porque a gente tem uma quantidade de escolhas diária muito reduzida. Então, se você gastar essa sua energia e essa sua atenção olhando muito para o vizinho, você vai esquecer da estratégia do seu negócio. Vai esquecer de fazer stories no seu Instagram. Pensa eu que tenho o da B6, tenho esse daqui, tenho do Avante. Então, quanto menos você olhar para o vizinho e focar na estratégia das redes sociais da sua empresa, mais você vai crescer, certo? Autoconhecimento e arquétipos é fundamental para que a sua comunicação seja certeira, para que você se posicione adequadamente, para que você saiba falar que termos usar, como se vestir, como se posicionar. O mentor de carreira precisa ter como premissa a ausência de preconceito, jamais julgue a dor do outro, foque na solução junto com o seu cliente. E se em algum momento na conversa inicial você perceber que você está enviesando, indique uma pessoa que possa ajudar de verdade. Tá? Jamais atenda um cliente somente pela questão financeira. E eu sou muito íntegra em dizer isso, porque às vezes nós estamos conversando com um cliente e ele toca em uma ferida dele que tem relação com o nosso passado. Né? Então, outro dia a Marina estava atendendo uma moça e ela acabou de sair de um divórcio, né? Ela sofreu ali alguns aspectos abusivos, e conforme ela foi trazendo isso, eu pensava só assim, eu vou matar esse desgraçado. E nesse momento eu percebi que eu estava amarrando a minha dor, a minha história, e eu saí daquela devolutiva bastante angustiada. Então, nesse momento, quando isso não faz bem, e isso, de certa forma, machuca o seu emocional, é a hora de você sair do processo, tá? E é muito íntegro você falar sobre isso nas redes sociais, porque as pessoas vão comprar de você, as pessoas que vão comprar de você precisam valorizar as suas verdades também e sua forma de atuar. Assim como tem pessoas que falam, gente, cliente é cliente, trabalho é trabalho, e tem que atender todo mundo mesmo porque você precisa do dinheiro. No meu caso, diante do meu porquê, não é assim que funciona, e eu coloco isso em todas as redes sociais. Então é importante você ser íntegro a quem você é, amar quem você é, se posicionar adequadamente e sempre focar na solução que o seu produto oferece. Bom, então, as dicas de hoje são essas, né? Eu falei um pouquinho de como eu trabalho as redes sociais, falei um pouquinho qual é a abordagem do Facebook, LinkedIn e Instagram, qual é a melhor abordagem diante do ticket. Então, se o seu produto tem um ticket mais alto, é Instagram, ticket mais baixo, Facebook. Se você quer ganhar capilaridade, continua no Facebook. Instagram é um público mais demorado, demora mais tempo para você esquentar, mas geralmente você fecha grandes projetos sempre voltados mais para o corporativo, e é uma forma de você, junto com YouTube, trabalhar a sua autoridade, certo? Quando eu falo de mentoria de carreira de alta performance e posicionamento nas redes sociais, eu falo de autoconhecimento, você com você mesmo, e cultura organizacional, você no posicionamento da sua empresa, seus valores e o que é que você quer causar de impacto na vida do seu cliente. Isso precisa estar muito claro na forma como você se posiciona, na forma como você fala, como você se veste, como você ensina, como você vende, e tudo precisa estar muito integrado. E não tem problema algum você errar como mentor de carreira, mas assuma as suas falhas, explique quando você mudar de opinião, não tem problema, inclusive é inteligente você mudar de opinião, e sempre que você descobrir algo novo, divulgue. As pessoas, principalmente aquelas que são mais fiéis e valorizam de fato a vertente de vendas que você utiliza, elas gostam de saber a verdade e também as suas descobertas. Então, geralmente, as pessoas que compram de mim, elas compram mais de uma vez, porque é um público que é mais crítico, mais investe alto ticket, porque eles priorizam a qualidade. Então, basicamente é isso. As meninas do Viver de Mentoria que passaram aqui, pode ficar tranquilas, que eu já fiz um resuminho sobre isso e vou entregar para vocês no dia do nosso rap.
falando das diferentes abordagens, e vocês também vão ganhar a aula do arquétipo, né, que vai ser um dos cursos que eu vou vender, e tá brilhante, e foi um grande diferencial da minha vida, esse conhecimento em termos de resultados financeiros e atingimento do público correto, certo? Então, hoje, meninas, é isso. Beijo grande. Amanhã, no fim do dia, essa live a gente vai editar e vai subir ela bonitinho aqui. E vocês do Viver de Mentoria vão ter prioridade em todo esse conteúdo, tá bom? Então, fiquem tranquilas. Boa noite para vocês. Beijo grande e fiquem com Deus.